também. Parece que não está gravando. Bom, agora está gravando. Então vamos lá. A gente começou a falar um pouquinho, né, sobre a solda MIG-MAG, mas eu vou começar também dando uma revisada no que a gente já viu, porque já faz um tempinho que a gente não tem aula, né? Então, assim, só retomando, esse processo MIG-MAG é um processo mais utilizado dentro das fábricas, em relação à produtividade, né? Se a gente for aplicar uma célula de fabricação, o processo MIG-MAG é mais empregado, tá? Porque ele abrange um monte de vantagens que elas tangem a aumento de volume de repetitividade, de grandes volumes de quantidade de peça, tá? Ela mantém um padrão, se você ajustar ela não costuma variar o padrão, isso é importante, né, para garantir a qualidade e tudo mais. Então, a gente vai dar uma revisada, lembrando, né, que a sigla MIG e a sigla MAG, ela se refere ao seguinte: a MIG é quando tem gás inerte, né, e o MAG é quando tem gás ativo. E normalmente a gente usa o gás inerte para metal não ferroso, ligas de alumínio, cobre, bronze, e a gente usa o gás ativo, ou seja, o processo MAG, quando a gente vai aplicar para soldar processo metálico, tá? Material metálico. Então, o aço carbono, aço inox, beleza? Então, vamos só retornar aqui rapidinho. Bom, então aqui, esse vídeo aqui é antigo, mas ele é bem ilustrativo. Eu vou adiantar essas partes. Bom, uma coisa muito importante da solda MIG-MAG o processo. A gente pode classificar, pessoal, como sendo que o consumível é um arame eletrodo. Então, ele é um processo contínuo, né? A partir do momento que a máquina tem arame, ela vai mandando, ela vai alimentando o processo sem se preocupar aquela questão do eletrodo revestido, que a gente tem que trocar, de ficar trocando eletrodo quando ele termina. Aqui é óbvio que ele vai terminar, né? Mas assim, ele tem um volume muito grande de comprimento de arame. Se você pegar, imagina só uma bobina, um rolo com 5 quilos de arame. Então a gente tem uma quantidade muito grande que a gente pode utilizar sem haver necessidade de troca, tá? Então, separei também um slide aqui, que é um slide muito bom e eu acho que vai ser interessante a gente aplicar para esse processo. Então, assim, o objetivo é passar para vocês os conhecimentos básicos, né, para vocês entrar no mercado de trabalho, saber um pouquinho a aplicação, ter uma noção básica, né? Esses materiais também a gente vai postar lá no material de aula. Isso é importante para depois vocês consultarem, né, caso haja necessidade. Então, assim, ó, por que o nome desse processo MIG-MAG é um nome, assim, popular, vamos dizer. A classificação dele mesmo, a gente até brinca, porque aqui a gente traz tudo para o português, né? Então, o pessoal fala GEMAL, processo GEMAL. Não é GEMAL. A pronúncia aí é o quê? É G-M-A-W. Só que, imagina, o pessoal costuma falar mesmo. Então, esse aqui é o nome corriqueiro, né? Falar, GEMAL. Mas, na verdade, é a sigla de Gas Shield Metal Arc Welding. Então, assim, traduzindo, né? É o arco elétrico através de gás de proteção, tá? A solda, né, de metal por arco elétrico através do processo de gás de proteção. Então, por isso que é mais fácil falar MIG-MAG, né? Não tem dúvida. Mas só para ficar evidente aqui que é o nome técnico, tá? O nome correto, beleza? Então, aqui a gente tem, ela pode ser, independente dela ser robotizada ou não,
ela já é um processo semiautomático. Semiautomático porque o operador ele pode apertar aqui a tocha e aí ele vai soldando sem parar, né? Ela vai se autoalimentando. E ela pode ser um processo automatizado quando a gente incorpora aí essa tocha em robôs, né? A gente pode colocar no braço robótico, no manipulador, e aí ela vira um processo 100% automatizado, tá? Então vamos ver, o arco elétrico. Pessoal, como que funciona o arco elétrico? A gente viu no processo de eletrodo revestido o fenômeno físico que acontece, né, com que faz que ocorra o arco elétrico, é praticamente o mesmo, tá? A diferença aí é que aquela coluna plasma, que é aquela região pequena, central do arco elétrico, é lá onde acontece a transposição dos elétrons livres, né? Então, a corrente de soldagem passa por aquela coluna, é uma coluna que está ionizada, tá? Então, quem garante aquela região ionizada é o gás de proteção. Vocês lembram que no eletrodo revestido, a própria queima daquele revestimento externo, ele gera esse gás de proteção. Aqui não, aqui o processo ele é inserido através de um cilindro que passa o gás pela tocha. Então, aqui acho que dá para a gente poder entender esse fenômeno físico, né, mais didático. Então, aqui eu tenho a bobina do arame sendo alimentado, né, para a tocha. E aí, quando o arame encosta na peça, a gente fecha o circuito elétrico. Então, aqui essa caixa amarela é a fonte de energia, né? Então, a corrente ela passa, ela passa pela coluna plasma, pelo arco elétrico, passa pela peça e retorna. Então, ela fica circulando. Então, todos esses processos, eles estão classificados como sendo processo de arco elétrico. Tá? A física do arco elétrico é praticamente a mesma. Para os processos TIG, processo MIG, MAG, processo eletrodo revestido. E nós temos aí as particularidades, né? Então, aqui, esse equipamento MIG-MAG não dá para usar corrente alternada, é só corrente contínua. Então, vocês lembram que eu falei para vocês que fisicamente, né, o circuito ele percorre do negativo para o positivo. Os elétrons percorrem do negativo para o positivo. Então, aqui, ó, eu queria chegar nessa parte aqui. O que a gente pode entender aqui, visualizar? A gente já viu já esse vídeo mais de uma vez, mas é muito interessante. Aqui tem uma câmera com velocidade reduzida. Quando o arame ele encosta, né, ele entra em contato com esse arco elétrico, percebe que ele funde, ó. Percebe que ele funde e já cai. Você repara que é por gotas aqui, né? E o que a gente pode concluir? Esse arco elétrico aqui tem uma temperatura muito alta, gira em torno aí de 5, dependendo da região, até quase 20 mil graus Celsius, aqui dentro, numa região pequena. Então, você tem um gás aqui, uma coluna ionizada, graças a esse gás de proteção. Então, quando ele é inerte, a função do gás inerte é proporcionar essa camada de proteção. É por isso que a gente chama de gás de proteção. Então, o gás inerte, ele vai proporcionar isso, apenas isso. Ele vai conduzir, né, a transferência metálica e vai proporcionar essa coluna ionizada, essa região ricamente ionizada. Se você falar assim, então qual que é a diferença do MIG para o MAG? O MIG, que é o gás inerte, o mais comum é o argônio. Então, o gás argônio, ele não vai ter uma influência no material formado. Nesse metal de solda que vai solidificar, o gás inerte não vai interferir nele, não vai ocorrer uma interferência. Então, como assim? Não vai haver uma alteração de dureza, não vai haver uma alteração
de microestrutura. O gás inerte, ele é inerte em relação à metalurgia formada da solda. Agora, o gás ativo, além de fazer essa proteção, assim como o gás inerte, né, o gás ativo, ele vai alterar um pouquinho a característica do material formado. Então, assim, o gás ativo mais comum é o CO2, é uma mistura de CO2. Tá? Então, CO2 vai ter carbono e vai ter oxigênio, né? Dependendo aí da temperatura, nós falamos que é uma região muito enérgica, aí, né? Eu tenho aí uma temperatura muito alta. Dependendo dessa energia alta, eu consigo quebrar a ligação molecular não, a ligação das moléculas do gás, né? Que é a ligação covalente. Vocês lembram que em química é muito difícil quebrar essa ligação. Só que a energia aqui é tão grande que você quebra ela. Então, às vezes, é lógico que você quebra numa quantidade controlada, né? Mas já é o suficiente para que o carbono do CO2 se desassocie desse gás e vai parar, parte desse carbono para no metal de solda. Vocês lembram que quando você insere carbono no aço, vai ocorrer ali uma alteração de dureza do material, vai ocorrer uma série de transformação até microestrutural, dependendo das condições. Então, eu posso, às vezes, transformar aquilo numa região mais frágil, uma região martensítica. Tá? Então, tem que tomar muito cuidado com esse processo. Você imagina você tá participando aí, soldando uma peça que é estrutural, uma peça que vai suportar a carga de uma ponte, de um edifício, e por algum motivo, né, esse processo de solda aí, ele deixou algumas microestruturas frágeis, né, no cordão. Então, quer dizer, no cordão ali, eu posso ter regiões frágeis, né, posso ter algum pouco de bainita, de martensita, que vai dar problema. Aquela região vai ficar fraca, vai ficar frágil. Então, nós temos que tomar muito cuidado com esses parâmetros da solda. Pessoal, eu estou falando bastante. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Se eu estiver falando muito rápido, vocês falam aí, tá? Tá dando para entender sim, professor. Beleza. Que bom. Então, aqui a gente pode enxergar aqui o arame. E o arame ele é meio fininho mesmo, tá? O diâmetro do arame médio, nós temos arame de 0,8, os mais comuns, tá? 0,8, 0,9, 1 milímetro, aí 1,2, 1,4, 1,6. O mais comum é de 0,8 a 1 milímetro, os mais comuns, tá? Para o processo micromágico. Então, repara que quando o arame, a máquina manda esse arame continuamente para a peça ser soldada, quando esse arame encosta aqui nesse arco elétrico, nesse processo ele cai em gota. Tá? Inclusive, essa transferência chama transferência por gota. Mas, dependendo do ajuste da temperatura, pode ser que ele pulverize esse metal aqui do arame e ele transfere via aerosol. Também é um processo chamado aerosol. E pode ser que a corrente é bem curtinha, a energia é menor. O que acontece? O arame ele não consegue fundir a uma certa distância, e ele só funde quando entra em contato com a poça de fusão. E aí gera o curto-circuito. Então, dependendo da intensidade desse arco elétrico, eu tenho sim, gente, uma alteração do sistema de transferência. Quando eu falo em transferência metálica, eu estou falando que é o metal do arame que vai para a peça. É o modo que ele vai, tá? É o modo com que ele vai voar, né? Que ele vai migrar, ele vai ser arremessado para a peça. Beleza? Então, as correntes de soldagens, elas costumam ser mais altas para esse processo. Então, aqui, ó, se você olhar, quando no instante inicial, a corrente é zero, né? E eu vou ter uma tensão alta. Quando eu abro o arco, ou seja, quando eu começo a soldar a peça, a tendência é abaixar a tensão bastante e aumentar a corrente.
Então, eu tenho aqui, ó, olhando aqui nesse gráfico, eu vou ter uma tensão de mais ou menos aqui, ó, de 30 volts. Deve estar uns 27, 28 volts, para uma corrente de 350 amperes. Então, a gente não pode esquecer, né? Na soldagem, a corrente é alta e a tensão é baixa, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui da apostila, dos slides. Bom, então aqui tem o esquema, né? Esses esquemas aqui são mais fáceis de entender. Aqui, gente, eu tenho a tocha, tá? Como que o gás ele é inserido aqui no bocal? O cilindro, que é um reservatório de aço, ele fica do lado da máquina, aí através de mangueira, ele manda o gás por dentro da tocha, tá? E aí o arame, que é esse amarelo aqui, ele vai também sair por dentro dos conduítes dele, e aí ele vai encostar, ou ele vai encostar no arco, vai ser fundido, ou ele vai encostar no metal de solda. Depende da intensidade do arco. Se o arco estiver baixinho, uma temperatura menor, eu vou ter a transferência por curto-circuito, né? E aí, se eu tiver um arco mais forte, eu vou ter uma transferência aerosol, ou por spray. O pessoal também fala spray. Então, o arco bate aqui, o arame encosta no arco, e ele é transferido para a peça. Então, aqui, gente, ó, o 1 é a direção da soldagem, né? Então, no caso, a tocha, ela está sendo, ela pode ser ou arrastada, né? Se eu tiver com a tocha que eu estou arrastando, ou empurrando, certo? O 2 é o bico de contato. Acho que aqui tem a imagem que é melhor. O bico de contato, ele é uma pecinha de cobre, por onde tem um furinho por onde passa o arame. É ele que vai. Vocês lembram na solda direto do revestido? Eu tenho um alicate, né, que prende o eletrodo. Nesse caso, eu não tenho alicate. Então, como que a corrente entra em contato com o arame? O arame vai deslizando dentro do bico do contato. O bico do contato ele é de cobre, então é onde ele fecha o contato, o circuito. Ó, esse aqui é a bobina. Eu acho que eu já passei isso para vocês, mas eu não estou lembrado, então eu vou revisar. Aqui eu tenho a bobina do consumível. Tá vendo? Ó, aqui essa bobina aqui carregada o carretel de arame. O arame ele entra por essas engrenaginhas, e essas engrenaginhas, através de um motor, o motor puxa ela para a tocha. Aí ela vai sair aqui ela vai sair pela tocha. Você tem um ajuste também, né, da velocidade desse arame. Eu tenho que ter sempre um balanceamento, né? Eu não posso mandar muito arame e nem pouco arame. Então, eu tenho que ajustar os parâmetros. A gente está ajustando aqui a velocidade, né, do arame, ó. Bom, aí a máquina, quando ela está ajustada para o processo MIG, ela tem alguns parâmetros assim que a gente precisa regular, que a gente precisa se atentar do que quando ela for regulada para o processo MAG. Por quê? Imagina só, o processo MIG, eu vou soldar alumínio com ela. Pessoal, então, o meu carretel, né, o meu consumível, o meu arame eletrodo, é óbvio que tem que ser de alumínio. Se eu vou soldar alumínio, eu vou ter que colocar o carretel de alumínio. Não vou? Não dá, né? Para eu fazer uma limonada com abacate. Então, se eu for soldar alumínio, eu preciso colocar ali o arame de alumínio
E outra coisa, né? Eu estou sendo bem simplista aqui. Existe uma série de alumínios, de tipo de alumínio diferente. Alumínio para aviação, alumínio estrutural, alumínio de tubulação, alumínio para mais dúctil, alumínio mais resistente. Então, assim, tem uma série de classificações de alumínio. Só que o alumínio, ele é bem mais mole do que o aço, né? Então, nesse caso, essas rodanas aqui, ó, aparentemente que elas são de bronze, eu vou ter que vou trocar essas engrenagens. Na máquina, ela vem um conjunto de engrenagem de Tecnil, que é um polímero mais macio, para puxar, justamente para puxar o alumínio e não amassar o alumínio. Então, tem alguns conceitos, né? E é óbvio, né, pessoal? Eu tenho que trocar, além do arame, né? Quando eu for passar de MIG para MAG, além do arame, eu preciso trocar também o gás de proteção e essas engrenagens aqui que alimentam a tocha. Tudo bem aí, gente? Tá tranquilo? Sim, professor. Então aqui, vamos ver, ó. Estou mandando o arame para a máquina. Aqui eu tenho gatilho da tocha. Deixa eu ver se ele vai mostrar aí o bico de contato aberto. Pronto. Então, a tocha ela tem algumas ela já é inclinada, tá? Aqui, eu não lembro o nome, não é conduíte isso, mas é um tubo de passagem. Quando eu for fazer alumínio, soldar alumínio, eu preciso trocar esse tubo aqui também. Então, as empresas que trabalham com grande volume de solda, normalmente elas deixam já uma máquina para o processo MAG e outra para o processo MIG. Porque assim, dá trabalho ficar configurando, regulando, ajustando uma máquina quando for trocar o processo. Mas dá para trocar. Eu posso trabalhar uma hora processo MAG e outra hora processo MIG. Isso aqui para colocar alumínio. É um tipo de um conduíte para alumínio, porque senão o alumínio fica raspando, de metal. Agora, esse daqui ó, é o bico de contato. Esse bico de contato é essa pecinha aqui de cobre e ele tem um furinho no centro dele. É por isso que é por onde passa o arame e dá o contato elétrico. Senão não teria como ter o circuito elétrico funcionando. Ok? Então aqui eu tenho já a foto, né, a imagem, que eu acho que fica melhor para a gente entender. É a fonte de soldagem, que é essa máquina aqui, né, que é a carcaça da máquina. Lembra, gente, que a fonte de soldagem ela vai receber uma tensão alta, né, da rede elétrica, ou 220 ou 380 volts. E ela vai liberar para o processo uma tensão baixa e uma corrente alta. Então, para o processo MIG-MAG, nós só vamos trabalhar com corrente contínua. O 2 aqui ó, é o alimentador do arame e o 3 é o cilindro do gás. Tá? Então, o processo MAG, que é o Metal Active Gas, o MAG, normalmente a gente trabalha com uma mistura de argônio e CO2. Praticamente não dá para trabalhar com CO2 puro no processo MIG-MAG. Apenas no arame tubular, que é outro processo que a gente vai ver depois. Então, o processo MAG é uma mistura, tá? Ou de CO2 com argônio, ou dióxido ou oxigênio com argônio, ou CO2 com gás hélio. Ou seja, o MAG ele não precisa ser para o processo ser considerado MAG, basta eu ter uma mistura, tá? Minimamente com um gás ativo. Então, se eu tiver 98% de argônio é inerte, tá? Se eu tiver 98% de argônio
e 2% de CO2, esse processo é considerado MAG, mesmo tendo só 2% de CO2. Tá? Para ser considerado gás inerte, nós temos que trabalhar com ele puro. Então, o gás inerte, ele pode ser o argônio, hélio, ou às vezes uma mistura de argônio com hélio. Então, eu sei que é complicado, eu sei que é um pouco confuso, mas a gente procura passar aqui informações que vão ser úteis para vocês, tá? Espero, né? Então, vamos ver aqui, ó. Escolha do procedimento de solda em relação à espessura da chapa. Uma chapa até 6 milímetros, né, de 5 milímetros, eu posso fazer um passe único. É uma chapa de 1,6 a 10 milímetros, eu posso passe único com preparação. O que é isso, passe único com preparação? Eu preciso chanfrar um pouquinho a peça, desgastar, fazer um formato ali de chanfro. E dependendo da espessura, quanto mais espessa for a peça, eu vou ter que dar passes múltiplos. Então vamos lá. Aí está ajustando a tocha. Aí, pessoal, isso aqui são os marcadores, né? O pessoal fala manômetro, mas não é manômetro, porque manômetro é medidor de pressão, né? Então aqui a gente tem o equipamento que vai liberar o fluxo do gás para a máquina. É ele que vai liberar esse equipamento aqui. Então, ele controla a vazão, tá? do gás de proteção. Se você tem ali um sistema robotizado, o sistema robotizado pelo processo MAG, ele tem que ter um reservatório, um cilindro de gás. Ou ele pode também pegar da rede da fábrica. Se a fábrica tiver um reservatório grande externamente, e pode ter uma rede de gás de proteção. Independente disso, nós temos que controlar o fluxo. Pessoal, não sei se vocês lembram, né, dos meus métodos de ensino. A ferramenta, o dispositivo, né, a máquina que controla o fluxo é chamada do quê? Alguém pode dar uma ideia? A máquina que controla o fluxo de gás, como que é o nome dela? Vamos, gente? Não seria o manômetro, né, professor? Não. Então vamos lá, ó. Relembrando os velhos tempos de classe de sala de aula, né? A máquina que controla o fluxo, pessoal. Um tipo de turbina, professor? Não, cara. A máquina que controla o fluxo é o fluxômetro. Ah, fluxômetro. Entendeu? Então, essa ferramenta aqui, esse equipamento, eu vou conectar a saída do cilindro de gás. Aquele cilindro de gás, ele está com uma pressão alta ali. Eu também vou ajustar a pressão e o fluxo. Então, pode ser que, se a gente analisar, pode ser que eu possa chamar um desse reloginho aqui, eu posso chamar ele de manômetro, porque ele controla a pressão, né? E o outro, ele lê a pressão, ele afere, né? E o outro é o fluxômetro. Então, eu preciso também ter um controle da vazão que eu mando de gás lá para o processo. Normalmente, a gente trabalha com 15 litros por minuto. É uma vazão que não vai atrapalhar e vai ser o suficiente para formar aquele arco elétrico. Beleza? A gente tem até um teste aqui que faz, é um aparelho que você conecta para ver se está calibrado, 15 litros por minuto. Você tem uma esfera, e aí a vazão ela empurra, ela ergue essa esfera, tem que estar um ambiente fechado, né? E aí a gente consegue ler na escala se está. Achei esse aparelhinho aí que eu estou falando, ó. Você conecta ele só para calibrar, para ver se está certo. E aí, se tiver na vazão de 15 litros, você vai ajustar.
Bom, nós estamos aqui da alimentação, esses relés aqui nem se usa mais, tá? Esses fusíveis aqui nem são mais usados de proteção. Eles não são tão eficientes, né? Em relação quando se tiver algum distúrbio, né? De raio, e não são mais eficientes. Aí o cara está ajustando aqui a bobina com o eletrodo consumível. Vai estar inserindo ele no alimentador do arame. Já vai conectar a mangueira do cilindro que vai para a tocha. Está ajustando a braçadeira, né? E tem vários tipos de máquinas, formatos. Tem máquina que não tem, tem máquina que o cilindro vai do lado, esse aqui vai no mesmo carrinho, né, no mesmo suporte que a máquina. Então vamos ver agora, né, o MIG, que é gás inerte. Vamos ver o que mostra aqui para a gente estar comentando. Deixa eu rodar a apostila aqui, senão eu esqueço da apostila. E aí, gente, é muito importante que eu tenha assim, uma regulagem de todos esses parâmetros. Tá? Eu preciso regular a tensão, eu preciso regular a velocidade do arame, aquela velocidade que a gente viu no vídeo, tem que ser tudo ajustado. Então, é mais fácil eu mandar... A gente tem fabricantes, né? Catálogo de fabricante, que ele já mostra para a gente o ajuste que o eletrodo dele tem que ter. Então, se eu comprar, né, um arame eletrodo de uma marca, eu vou comprar um arame eletrodo, eu vou pegar o manual do fabricante, eu vou olhar o ajuste que eu tenho que regular. Então, lá eu vou ler qual é a tensão de trabalho, qual é a velocidade do arame, qual é a vazão do gás, a velocidade que eu tenho que trabalhar. Então, esses parâmetros, eles são importantes, tá? Porque qualquer coisa que eu altero aqui vai dar resultado, vai interferir na qualidade do cordão. Se a gente analisar, vocês já viram algum quadro de bicicleta que quebrou na solda? Vocês já viram? Presenciaram? Já vi sim, professor. Acontece muito, tanto em quadro de aço carbono, né, quanto em quadro de alumínio. Por quê? Com certeza, os parâmetros aqui, alguns deles foram alterados. Alguém quer comentar alguma coisa? Não, por enquanto não, professor. Então, existe, né, gente, no controle de qualidade das fábricas, para cada tipo de peça, para cada linha de produção, você já tem, a fábrica já tem o know-how, né? Vocês conhecem o termo know-how, né? Que é como fazer em inglês, é um termo bem corriqueiro. Então, a fábrica já tem o know-how do processo correto. Eles já chegaram num parâmetro, é como se fosse uma receita de bolo, né? Ó, tá dando certo assim. Mas, às vezes, no início do processo, se for um processo MIG, se for para o soldador manual, eu tenho um parâmetro aqui que eu não consigo controlar muito bem, que é a velocidade da tocha, porque depende muito do soldador. Então, se o soldador chegar uma hora que ele está cansado, às vezes ele começa a andar com a tocha muito rápido, e aí você vai ter uma falta de penetração do cordão na peça. É onde pode dar problema. Então, quando você automatiza o processo, você garante a repetitividade, tá? Mas é muito perigoso você soltar um produto no mercado aí sem passar por esses parâmetros, por esses ajustes.
E aí, o que é o ideal, então? O ideal é, assim que a fábrica ajustou os parâmetros, existe até um profissional que a fábrica contrata, que chama um inspetor de solda. Ele vai até lá, ele pede para a fábrica fornecer para ele um pedaço, vamos pensar na bicicleta, ele pede para a fábrica cortar ali um pedaço da solda, alguns pedaços, e aí ele leva para um laboratório, e o laboratório faz aquele processo. Você lembra aquele processo que a gente fez no primeiro ano, que a gente embutiu e analisou no microscópio? Vocês lembram daquilo? A gente passou ácido. Nós fizemos isso? Ou foi com o outro primeiro? Agora eu não lembro. Nós fizemos sim, não fizemos, gente? Vocês eram o primeiro AM? Lembra disso, gente, no laboratório? Ou não? Lembro, professor. Lembra? Então, aquele embutimento, ele é feito, e aí o pessoal do laboratório, eles fazem a avaliação da profundidade da solda na peça, né? A gente chama de penetração, e também faz análise de dureza e faz análise da micrografia. A função olhar no microscópio para ver se não tem microconstituinte frágil. Então, não sei se vocês lembram, mas o aço comum, né, sem passar por um processo aonde foi alterado, ele costuma ter ferrita e perlita. Se de repente você tem ali no meio, você avalia, se começa a achar bailita, começa a achar martensita, significa que aquele pedacinho ali está alterado, né, está fragilizado. Então é perigoso a solda se romper. Tá? Então a gente está falando sobre soldagem, mas a gente sempre volta e corre atrás, a gente acaba indo em outros assuntos também, né? A gente precisa entender que a solda, ela é um sistema, né, onde eu estou inserindo o material ali. Então, a ideia é pegar o material do eletrodo e passar para a peça base. A ideia, o conceito é esse. Agora, o caminho não é fácil, né? Imagina só, você fazer isso com metal, não é fácil. Qualquer alteração que você tem aqui, qualquer alteração de gás, qualquer alteração de corrente, vai influenciar. Vocês estão entendendo o raciocínio, gente? Isso se chama parâmetros de soldagem. Tá? São os parâmetros, são os ajustes. Mas por que todo mundo gosta, então, desse processo? Sendo que se eu ficar alterando algumas variáveis dessas, eu falei errado, não é parâmetro, não é variáveis de soldagem. Então, assim, se eu ficar alterando algumas variáveis, eu vou ter problema no metal formado ali. Desculpa, eu estou olhando para o lado, gente, porque eu tenho 2 monitores, não sei se eu falei para vocês isso já. E a câmera está no notebook, né? E eu estou olhando para vocês aqui, por isso que eu fico olhando para o lado, mas não é tique, não. Ainda não. Diz que quem começa a dar aula começa a ficar louco, né? Então eu ainda não estou nesse estágio, tá? Pessoal, então assim, essas variáveis de soldagem, se eu ficar alterando elas, com certeza vai refletir no resultado do metal de solda. Tá? E se eu refletir no metal de solda, com certeza eu vou ter problema. Você imagina uma estrutura, eu dei o exemplo da bicicleta. Eu já vi muita gente se machucar feio já, quando o quadro parte ao meio, parte na solda. Inclusive eu participei de um processo judicial de um cliente que comprou uma bicicleta, ele estava fazendo trilha com ela, e aí o quadro quebrou na solda. E aí foi para a justiça, o cara machucou a perna, quebrou a perna, queria indenização da fábrica.
Resumindo, o juiz nomeou os técnicos, né, peritos, e na ruptura da solda, a gente constatou ali que tinha dois problemas: baixa penetração do cordão e estrutura frágil. Tá? Era uma bainita e uma perlita grossa. Ou seja, não era para estar ali aquela estrutura. E aquilo ali é causado, né, por um ajuste, por um resfriamento rápido. Né? Então, vocês lembram, a gente sempre falou isso para vocês, que resfriamento rápido do metal é muito problemático. Né? Então, os caras ajustaram ali os parâmetros de solda, a máquina, de modo a que ela teve, às vezes ela teve uma alta taxa de fusão, né? Só que uma velocidade de resfriamento muito rápida. E aí gerou isso daí. Então, visivelmente você não percebe isso, né? O controle de qualidade às vezes inspecionou, né? Mandou para pintura. Enfim, a peça foi vendida, mas teve esse problema. E então a gente percebe, né, que precisa ser investigado essas informações. Quando você trabalha com peça soldada, é óbvio, né, gente? Eu não estou falando de portão, não estou falando de janela, né? Estou falando de coisas assim que causam um grau de responsabilidade, né? É um produto que não pode ter falha. Você imagina, você está num navio, cara, um avião, as peças soldadas têm que garantir a continuidade, né? É o que a gente sempre fala. Então, as vantagens, deixa eu ver se eu estou aqui, ó. As vantagens do processo MIG-MAG. Por que todo mundo gosta disso, então? Porque ele é produtivo, tá? Porque ele é rápido. E se não for robotizado, se eu precisar de um soldador ali, eu não preciso que o meu soldador tenha muita habilidade. Por quê? Porque é um processo semi-automatizado. Ele tem que ter um treinamento, é óbvio, ele tem que ter uma certa qualificação. Mas a qualificação dele não precisa ser a mesma de um processo TIG, de um processo dele todo revestido. Então, são processos que a fábrica precisa menos da dependência humana, né? Em relação à humana que eu falo é na produtividade. Eu preciso, é óbvio, de qualidade de mão de obra qualificada, né, no ajuste do processo. Depois que você ajustou o processo, é só você não ficar mudando, né? Não tem acreditado? Falou, ó, não mexe aí, cara. Vai ficar inventando moda, não. Tá funcionando o processo esse aqui, não fica mudando, não. Se você mudar algum parâmetro aqui, você vai refletir no cordão. Firmeza, então, gente? Os conceitos das vantagens? Sim, professor. Gente, gás inerte e gás ativo. Qual que é o gás inerte mais usado? Ou um dos gases inertes mais usados? Vê se vocês estão afiados. Começa com ar, termina com gônio. Certo? Só uma ajuda. Pequena ajuda. É o argônio, né, professor? Agora, dependendo do material, eu posso usar outro gás inerte, que é o gás hélio. Só que o hélio é muito caro. Vocês conhecem o gás hélio? Aquele que faz a voz do Pato Donald? Você já viram, presenciaram o gás hélio? Ele é caro, professor? Achei que ele era baratinho. Não, ele é mais caro. O argônio tem na atmosfera, então ele é mais fácil, né? Na verdade, o argônio, tudo que você trabalha com reação química gasosa, você precisa extrair um elemento químico, essas energias são muito fortes, né? Vocês lembram da energia da ligação covalente? Para eu destravar aquilo, né? Aquelas moléculas são muito fortes, assim. Então é difícil eu começar. Eu quero extrair o argônio do gás ambiente, né? Do gás atmosférico.
eu não lembro a porcentagem correta. Aliás, eu sempre esqueço, desde a época do ensino médio. Vocês lembram a proporção eu lembro que é quase 70% de oxigênio, aí tem bastante de hidrogênio. Vocês lembram a porcentagem do gás atmosférico? Dos gases? Não lembro não, professor. Então não estou tão ruim assim não. Vocês que estão estudando ensino médio, nós temos um pouquinho de argônio no gás atmosférico. Só que o argônio, o processo envolve muita energia. Vocês lembram na disciplina de materiais, no início, nós falamos na formação do aço carbono, naqueles fornos e tudo mais? Naquelas aciarias, naquelas siderúrgicas, o gás argônio ele acaba sendo separado. Então, assim, as fábricas que fornecem, os fornecedores de gases para tanto oxigênio como argônio, eles ficam em volta, eles se instalam as fábricas em volta dessas grandes siderúrgicas, porque parece que eles pegam meio que parte do processo que a siderúrgica ia descartar, eles captam. Então, por isso que se torna barato. Eles não precisam construir uma estrutura muito grande. A explicação do argônio barato é isso também, tá? Não é só porque ele tem na atmosfera, não. Eles usam como sendo assim, o descarte das siderúrgicas de aço. Então, se você pegar ali em Cubatão, nós temos, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, a gente tem as fábricas em volta que conseguem captar argônio. É uma questão também de logística. Você viu agora com esse lance aí dos oxigênios? Você não tem muita aciaria lá para o norte. Então precisa ser transportado de caminhão, né, para lá. Por quê? Porque esses gases, o oxigênio industrial e o medicinal é a mesma coisa. A diferença é que o oxigênio medicinal ele passa por um filtro, né? Ele é filtrado para não ter impureza. Mas eles ficam essas fábricas de gases, elas costumam se instalar perto de grandes siderúrgicas. Então não é um local que eles desejam, tem que ser um local próprio para isso. Então vamos continuar aqui. Então, eu falei para vocês que a intensidade do gás, essa energia térmica do arco elétrico, aliado a algumas variáveis, como por exemplo a velocidade do arame, ela vai interferir no metal de solda, vai interferir também nessa transferência metálica. Tá? Então, nós temos basicamente 3 tipos de transferência metálica dentro do processo Mig-Mag. E essa transferência metálica, pessoal, é uma coisa que não existe nem regulagem na máquina para eu virar um botão e falar assim, eu quero transferir por curto-circuito. Eu quero transferir agora globular. Eu quero transferir agora por aerosol, spray. Quem determina essa transferência é uma combinação de variações. É uma combinação das variáveis de soldagem. Tá? Então, eu vou depender do valor da corrente de soldagem. Tá? Se for baixa, eu tenho uma tendência a ter uma transferência por curto-circuito. Se for média, globular. E se for alta, eu vou ter uma transferência por spray. Além disso, é uma combinação de gases. Deixa eu rodar aqui a imagem, o vídeo, para vocês poderem entender. Então, aqui, há uma transferência de transição. Aqui está vindo por gota, tá vendo? Tá viajando por gota aqui. Só que aí o cara aumentou aqui a corrente, ele aumentou a energia, aí a gota, ela se espalha, porque o arco é muito alto aqui, a energia térmica é muito grande. E aí ele começa a transferir o metal por aerosol, ele pulveriza esse metal do arame para a peça. Então ele passa, ainda é gota aí, a gota vai ficando mais espessa. Esse aqui é curto-circuito,
que é o curto-circuito? É um tipo de transferência. Quando eu tenho uma corrente, né, mais baixa, eu ajusto a máquina para ter uma corrente mais baixa, eu tenho a tendência de ter uma transferência por curto-circuito. Como funciona isso? Imagina só, o arame eletrodo, ele encosta aqui na peça. O arame eletrodo, ele não consegue ser fundido só exclusivamente pelo arco. Tá? O arco é fraco aqui, a energia do arco está baixa, está mais baixa. Então o arame ele encosta na peça, no que ele encostou, ele forma o curto na corrente. Então o funcionamento dele é assim: o arame encostou, tá? Deu curto, aqueceu aqui a ponta do arame solidificou, cai, vai para a solda. E aí, assim que caiu, a máquina está mandando sempre arame. Vem mais arame. Vem arame novo, encostou, fundiu a ponta, cai. Vem mais arame novo. Então, é um ciclo muito rápido. Por isso que esse processo, essa transferência é chamado de curto-circuito. A vantagem desse processo aí é que eu consigo soldar a chapa fina, porque a energia aqui é mais baixa. Uma outra vantagem, que é o único processo, é a única transferência dentro da solda MIG-MAG que eu posso soldar fora de posição. Vocês lembram? Não sei se vocês lembram. Se eu soldar assim, ó, eu estou soldando na posição plana horizontal, tá? Se eu soldar desse jeito, eu estou soldando na vertical. E se eu soldar assim, ó, é na sobrecabeça. Então, o processo MIG-MAG, eu só consigo soldar em todas as posições se eu ajustar a máquina para transferência de curto-circuito, porque envolve rápida solidificação, envolve baixa energia do arco elétrico. Repara que o eletrodo encosta na poça de fusão. A poça de fusão é um metal, né? Só que é um metal líquido. E aí, quando encosta, forma um curto. E a máquina está mandando eletrodo, ela não para de mandar eletrodo. Por isso que é conhecido como... Ele tem até um som diferente, tá? A gente depois vai falar mais sobre isso, quando a gente ajustar a máquina lá da escola para poder fazer algumas peças soldadas. Se eu aumentar um pouco mais a corrente, eu tenho a transferência aqui, ó, 100% aerosol. Não sei se vocês conseguem enxergar, o arco já é bem maior aqui, ó. O arco elétrico já é maior, a energia aqui é maior. Essa pontinha aqui, que tá uma pontinha cônica, é quando a máquina manda arame para o arco, e esse metal do arame ele é dissolvido, né? Ele é transportado ele é pulverizado, tá? A única diferença é que, assim, esse processo aqui, aerosol ou spray, processo não, né? Essa transferência, eu só consigo atingir ela, eu tenho que ter se for MAG, eu tenho uma mistura de CO2 com argônio, tá? Então, se eu falar assim, eu posso soldar com a MAG, eu posso ajustar para ter o processo curto-circuito, globular e spray. O que acontece? Essa transferência por spray, eu preciso ter um pouquinho mais de argônio e um pouquinho menos de CO2. Então, dependendo da proporção que eu trabalho, no mercado, assim, nas fábricas, a mistura mais comum por gás MAG, por gás ativo, a mistura mais comum é 25% de CO2 e 75% de argônio, tá? Essa mistura é mais simples, é mais comum. Então, eu soldo com um eletrodo, eu soldo com a transferência curto-circuito e também soldo com globular. Só que eu não consigo soldar com a transferência de spray. Para eu soldar em spray, eu preciso ter mais argônio. Então, a mistura para o spray é em torno aí de 8%, até uns 15%, até 15% de CO2 eu soldo com spray, mas eu preciso ter mais argônio. Né? Por que isso? A gente vai ver depois que o argônio ele proporciona melhor estabilidade
na transferência do arco elétrico. Ele dá uma condição, né, de mais limpa. O arco fica mais estável. O CO2 ele é menos estável, só que como ele tem energia térmica maior, eu tenho uma penetração na peça mais profunda, né? Então, a intenção da solda MAG é equalizar os dois. É você ter 25% de CO2, que vai garantir uma boa penetração, e você ter um pouco de argônio que vai garantir uma condutibilidade melhor do arco elétrico. Então, estou finalizando aqui, pessoal, as vantagens, né? Outra vantagem do processo MIG-MAG, eu esqueci de falar aqui. O cordão de solda, ele não vem com escória. Não precisa remover escória, ele já vem quase limpo. Então fica fácil. Imagina só uma produção de um quadro de bicicleta, que eu dou exemplo, já sai da solda, só passa por um tanque de limpeza e já pintura. Então não tem que ter um operador analisando para ver se tem alguma escória para poder tirar, remover. Então é um processo mais limpo, tá? Então ele agiliza, né, a produtividade da fábrica. Quais são os limites, né, as desvantagens? Ele é um processo mais caro do que, por exemplo, o processo de diretor do revestido, bem mais caro, tá? Também ele tem dificuldade para ser soldado em locais em campo aberto. Por quê, gente? Esse processo de solda MIG-MAG, nós temos que inserir o gás de proteção e esse gás sai de dentro da tocha. Só que você imagina num canteiro de obra, a céu aberto, soldando uma estrutura metálica, e aí de repente vem uma corrente de vento, né? Essa corrente de vento que vem, ela vai atrapalhar o fluxo, o deslocamento do gás de proteção. Então não é legal soldar com a MIG-MAG em local aberto. Tem que ser em local fechado. Então nós falamos que é um processo que não é muito bom para campo, tá? Então essa é uma limitação. Sem contar a estrutura, né, que é maior, né? O peso da máquina, o cilindro. E uma coisa que é importante também, nós não temos muita variação, vamos dizer assim, nós não temos muitas possibilidades de materiais diferentes do eletrodo. Enquanto do eletrodo revestido, aquele esquema lá de fazer por batelado o revestimento, garante uma série de famílias diferentes, né? De variações de eletrodo. Esse processo aqui, em função de ser apenas um carretel, o arame tubular, estou ficando já... O arame eletrodo, ele é maciço, no caso aqui. Esse arame eletrodo maciço não garante para mim uma série de variedades de materiais. Então, para o aço carbono, eu tenho poucos tipos de arame eletrodo do processo MAG. Para alumínio, eu tenho poucos tipos de alumínio. Tá? Então, se for uma liga muito especial, pode ser que não tenha no mercado. Então, assim, ele apresenta menos variações, menos variedades de consumíveis. Vamos finalizar assim. É um processo que apresenta menos variações de consumíveis. E também tem maior sensibilidade à variação dos parâmetros. É aquilo que eu falei para vocês, né? Se alguém for lá e ficar ajustando, mudando toda hora, algum parâmetro, alguma variável, vai dar ruim, né? Quando fala outra coisa, vai dar ruim. Então, o ajuste tem que ser calibrado, tem que ser num parâmetro regulado. Depois de muito... Primeira coisa, como que eu começo a ajustar isso? Eu começo ouvindo lendo o catálogo do fabricante. Lá tem todas os ajustes. E depois a fábrica, ela também tem o seu know-how
porque ela manda também as amostras para o laboratório, ela vai analisando, ela analisa, ela consegue, né, uma boa empresa consegue a chegar num ajuste muito bom. Então, ele já tem já também o seu, vamos dizer assim, o seu know-how. Beleza, gente? Deu para entender um pouquinho sobre MIG e MAG?